Opa, como é que vocês estão? Meus canalinhas 2, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, hein? No episódio anterior, o Prota transformou um bispo do pessoal do subterrâneo em seu novo membrinho da sua equipe. Vai lutar no Battlefield com ele também. E agora, o presidente da associação falou que vai ter uma partida teste contra os ingleses, mas essa partida só vai acontecer se ele participar. Prota falou que tá bom, já que ele precisa ver as pessoas que são fortes, já que a guerra contra o submundo ainda não acabou, vai acontecer de novo. Uma semana antes da partida no clube da equipe nacional coreana, Prota já chega perguntando: e aí, como é que vocês estão, parceiro? É bom ver vocês aqui. E o pessoal falando: caramba, é o Sion, hein? Ele vai continuar representando a nação a partir de agora. Ele não está aqui apenas para essa partida. Será que é isso? Fica falando: treinador, como é que você tá, meu nobre? Já vem chegando o jogador nacional, o Ryuki. E o outro também, o Beon, é claro. Prota fala: ó, nem acredito nisso, hein? O Ryuki, esse cara está agindo como se fosse do mundo dele, hein? Já o Beon, esse garotinho, os dois evoluíram bastante. Mesmo depois de uma segunda olhada, esse cara simplesmente não tem atributos para avançar para a primeira liga, sem sua habilidade. Mas ele ainda conseguiu chegar à equipe nacional e cresceu muito bem. Houve um tempo em que ele disse que estudaria em vez disso, porque não estava confiante de que teria sucesso como jogador, e ele mal conseguiu recrutá-lo, atraindo como uma compensação, caso ele não conseguisse e decidisse sair. Houve também um tempo em que ele se isolou para desenvolver suas habilidades sem ninguém perceber. Fala: demorou muito, hein, Beon? Que legal. E o Beon perguntando qual foi desse sorriso artifeito. Prota fala que só de ver como o cara que resmungava "vou estudar" cresceu, se tornou um membro da equipe nacional, certo? E o Beon todo feliz falando: vamos lá, isso foi há tanto tempo. Prota fala: sério, você fez um bom trabalho chegando até aqui, garoto. Que tal um aperto de mão em homenagem a isso, hein? E o Beon chorou: foi um treinador. Obrigado por tudo, a sua habilidade é bastante útil, mas todos os seus atributos, exceto a força mental, nem chegou a 70, é péssimo, mas não funcionará em ligas além dessa, meu parceiro. Deve estar na hora de vendê-lo, certo? Deve ser só isso. Fala, enfim, cadê o Shin, hein? O Ryuki fala que acha que ele está na sala de descanso, quer que eu chame ele. Diga a todos os jogadores para se reunirem na sala de conferências agora mesmo, na salinha. O treinador fala que agora que todos estão aqui, vamos começar nossa reunião estratégica para o jogo contra a Inglaterra. Todas as equipes de treinadores e todas as pessoas estão lá presentes. E o Shin todo nervosinho, falando: caramba, ouvi dizer que o Sion estava aqui, mas aonde é que ele tá, hein? Ele não vai fazer muito barulho por não ter ido vê-lo, certo? Eu deveria ter visto ele. Eu queria evitar vê-lo o máximo possível, por isso que eu tava cagadinho. Todo mundo olhando pra ele, falando: ih, tu se ferrou. Que o Pro tá muito puto, falando: vejo você em casa apenas com a mente. O Shin fala que deveria ter ido encontrá-lo. Eu deveria ter ido, agora eu fiz merda. E o Pro falando: ó, é você, hein, Ryan? Chegou. E a Ryan perguntando por que me chamou pra uma partida tão importante. Você poderia ter chamado um bom jogador com seu grande julgamento. Pra falar: do que você tá falando? Onde eu encontraria um combatente melhor do que você na Coreia? Só tem perdedores por toda parte. E a Ryan feliz falando: eu sei, tá? Eu sou a única em que você pode confiar. Hehehe. E o Prota fala: claro, se a Sanya e o Bispo se tornarem coreanos, teriam combatentes como eles também, mas ainda não foram naturalizados. A Ryan fala: tio, você tá usando a bandeira pela primeira vez, né? Prota fala: bom, as coisas acabaram assim, eu posso cuidar daqueles ingleses ao mesmo tempo. A Ryan fala: os ingleses, hein? Vocês realmente se odeiam, hein? Teve um artigo dessa vez também sobre você. Prota fala assim: eles ainda estão resmungando por não terem um único inglês na equipe de conquista da dungeon final. Foi Zack Brandt, aquele grandalhão lerdo. Havia muito artigo xingando assim 17 anos atrás também por causa daquilo. O que é que eles tenham feito? Salvar o mundo ao vencer a conquista da masmorra final? Então deveriam fechar a boca, porque estão tão irritados, hein?
o Reino Unido não venceu nenhuma vez contra a França em competições nacionais, tornou as coisas piores ainda por causa disso. Quando os franceses queriam atacá-los, eles usavam o que você disse e os chamavam de ingleses lerdos. Prota fala então, por que diabos eles estão agindo assim quando eles que são fracos? Certo, chega de conversa fiada. O treinador fala que agora vamos começar com uma apresentação sobre a equipe inglesa para essa partida. Claro, todos vocês conhecem muito bem a equipe, mas vai explicar para quem não conhece. Prota fala esse sacana. A equipe do Reino Unido é frequentemente chamada de cavaleiros e magos. Ao contrário da tendência atual de diminuir os tanques e combatentes de longa distância e adicionar combates de curta distância, ter 4 tanques fortes com 2 combatentes de curta distância e 5 de longa distância na retaguarda é uma combinação muito única. Primeiro, a formação de tanque de linha de frente. Assim como os jogos de poder dos Estados Unidos, eles jogam usando combate corpo a corpo com tanques enormes. É por isso que esses caras são chamados de cavaleiros de armaduras reluzentes. A retaguarda é formação de combatentes de curta distância. Todos eles são super-humanos com habilidades mágicas à distância também. Um dos combatentes de curta distância também usa um arco longo, então você também pode considerar isso como tendo 6 combatentes de longa distância. E o Prota fala, um combatente de curta distância que usa um arco longo, hein? E o treinador fala que, enfim, um dos combatentes de longa distância tem um tremendo poder destrutivo e ele é capaz de se tornar o principal combatente onde quer que esteja. E é por isso que são chamados de magos perfundadores do céu. E mesmo entre eles, a este jogador aqui, a Rayon fala, caramba, o mago de gelo. O treinador fala que sim, isso mesmo, o jogador que conquistou a Inglaterra logo após sua estreia. Os anos de 2017 e 2018, jogador do ano. O apelido dele é Margo Irlandês, ou o Mago de Gelo, o homem que orgulhosamente subiu para o top 3. Roy Muir, claro. Primeiro superpoder, parede de gelo. Pode dividir um vasto campo de batalha em 2 em um instante. Se você ficar preso na parede de gelo que se ergue do chão ao teto, estará morto. Segundo superpoder, nevasca. Embora não possa distinguir entre aliado e inimigo, pode desacelerar tudo e causar danos massivos se usado para atacar. Além disso, tomem cuidado com a técnica zero absoluto, que pode congelar um alvo ao restringir o alcance de habilidade nevasca. O último superpoder, selo congelado. Ele sela um alvo em gelo por 20 segundos. Esse gelo não se despedaça com nenhum ataque e nem mesmo o Roy pode desarmá-lo. Dependendo da situação, eles podem usá-lo para defesa ou para selá-lo por 20 segundos e atacar com tudo. Caramba, esse cara tem um monte de habilidades trapaceiras, só esperando para serem usadas uma atrás da outra. Então, esses ingleses me convidaram para se juntar a eles, porque confio nesse cara, hein? Analisando bem, não tem chance contra eles. Mas é isso que eles pensam também, como deve passar a perna nesses caras. No dia seguinte, no aeroporto internacional de Incheon, a equipe inglesa já vai chegando, os fotógrafos lá, tudo tirando foto daquele monte de marmanjos chegando. E as notícias já ficam lá dizendo que a equipe nacional inglesa está atualmente agitando o aeroporto internacional. Estão indo direto para o hotel, para a coletiva de imprensa de manhã. Prota fala que esses lunáticos são fortes pra caramba. Acha que não podem vencer, você cuida do planejamento, cara. Mas tô brincando, foi só uma piada. Pelo menos eles precisam estar nesse nível para ser divertido. Os superpoderes do Roy Muir foram despertados durante uma briga na neve com seu irmão mais velho, ele tomando sacode. O Roy só queria ler livros, mas ler livros era coisa de idiota, era isso que o seu irmão falava. Ele foi arrastado por uma briga na neve com seu irmão atlético. Foi naquele momento na neve, quando ele achou que iria congelar até a morte, que o mago irlandês nasceu também. Depois disso, o Roy Muir se tornou um top jogador do Battlefield, finalmente celebrando sua liberdade do irmão briguento. No entanto, parece que sua celebração foi um pouco prematura. Não consegue acreditar que estão fazendo tanto barulho até a coletiva de imprensa. Isso é realmente o pior. Não importa onde você vá neste país, são todos iguais, ignorantes fanáticos por batalha. Até seu próprio time, os guerreiros, estavam ansiosos para ter o General Walker dos Ursos Neo se juntando à equipe. Diferente dele, o estilo de jogo do Seon é extremamente inteligente, com técnicas e táticas delicadas. Ele definitivamente será perfeito, um intelectual dos meus sonhos. É isso que ele
quer. Já fica olhando as partidas do Prota, jogando em tudo. Fala, irmão mais velho tá me ligando do que foi. O irmão dele só falando, meu maninho, como vão os preparativos para jogar contra a Coreia, hein? O Roy fala que tá ótimo, até você ligar. O irmão dele fala que como sempre, hein? Papo de fraco, né, maninho? Já imaginava, afinal, seu oponente é o Seon, um homem feroz como eu. É claro que um fraco como você ficaria nervoso. E o Prota só coçando a orelha, falando, será que tem alguém falando mal de mim? O Roy fica muito puto, falando que não vai perder não, parceiro, tá de sacanagem. O Roy não sabia ainda, né, das coisas que o seu irmão estava falando era verdade. Fica muito putinho, falando que o Seon nunca seria daquele jeito. Ele era inteligente, bondoso e muito legal. Que havia uma falha nesse pensamento dele, ele não sabia disso. No dia da coletiva de imprensa, todo mundo reunido, e o Prota só falando, você tem um irmão mais velho por acaso? O Roy fala, o irmão mais velho sim tenho, mas como tu sabe disso? O Prota fala que não está tentando arranjar briga nem nada, mas consegue ler rosto, sabe? Você despertou enquanto levava uma surra do seu irmão mais velho. O Roy nessa hora já começa a quebrar em pedaços, falando do herói inteligente e refinado Seon. Esse merdinha tem uma cara ótima para ser alvo de bullying. É isso que o Prota tá pensando. As palavras do irmão mais velho de Roy vieram à sua mente. O treinador depois perguntando por que ele disse aquelas coisas. O Prota fala, vamos lá, é divertido, não é? Ele é bonito e não parece que acostuma apanhar. Estranhamente a cara dele é perfeita para bater. Então a resposta tem que ser que ele tem um irmão mais velho. Existem caras que parecem perfeitos para apanhar, certo? E tem um na minha frente agora também. O treinador fala que um dia vai pular do penhasco com ele e depois teleportar para fora de lá. E o Prota só pensando, haha, Roy, hein? Tentei provocá-lo, mas isso não abalou ele nem um pouquinho. Seus atributos de curta distância não são tão bons assim. Entretanto, o problema é a combinação de ter 46 pontos de aura junto com suas habilidades. Apenas um desses superpoderes seria o suficiente para fazer ser considerado um da realeza, mas ele tem 3 dessas coisas, hein? Bicho apelão. Esse tipo de poder não pode ser descrito com palavras, sem mencionar que sua força mental é 90, liderança 82, sua estratégia 92, seu time e tomada de decisão em lutas reais deve ser impecáveis também, literalmente um mago atrás de uma parede, que não fica abalado mesmo se você tentar atacá-lo mentalmente. Ele com certeza terá um plano pronto para lutas de curta distância também, hein? Nesse ritmo é quase uma luta 2 vs 0 ou uma luta 2 vs 1, na melhor das hipóteses. E o treinador perguntando no que ele está pensando em tá ficando louco. O Prota fala que tem que ter um jeito, não existe inimigos invencíveis. O treinador fala que já faz um tempo, hein, desde a última vez que você ficou com esse rosto aí. E o Prota pensando, isso mesmo, uma expressão dele de 17 anos atrás. Ele ficou tão perdido em seus pensamentos, nem conseguiu ouvir os outros ao seu redor também. Sempre fazia essa cara na frente de uma masmorra invencível. E logo depois disso, é claro que não era desse jeito, né? E o Prota falando, certo, já pensei em tudo, vamos tentar desse jeito. Ele sempre encontrava uma resposta. A partida que todos estavam esperando, Coreia versus Inglaterra. A partida de amanhã, esperado confronto final. Neste momento, as seleções nacionais estão entrando na arena. Primeiro vem a equipe visitante, hein? O pessoal da Inglaterra já vai chegando, enfrentando a certa equipe da casa, o Tigre da Ásia Oriental, Seon. Já vem todo mundo entrando, a seleção sul-coreana. E o pessoal pensando, esse é o nome da equipe agora, hein? Eles são mais um gato do que um tigre. A seleção sul-coreana não está em formação habitual. Tem um total de 5 tanques nessa batalha de hoje. Isso mesmo, em vez do habitual 4-4-3, estão usando uma formação de 5-4-2. Isso significa que eles têm mais tanques do que a Inglaterra, hein? O narrador fala que é um passo à frente de tendências recentes de menos tanques. Poderia ser uma mudança para enfrentar a linha de frente do forte Reino Unido. A primeira masmorra da partida de hoje é o Labirinto dos Mortos. Mal podem esperar para ver o que essa nova formação vai mostrar para todos. Todo mundo reunido no posto avançado da seleção coreana. Fala que vão fazer como praticaram, certo? Tudo certinho, vamos pra cima. No posto avançado da seleção inglesa, eles já estão macetando um monte de caveirinha que vai aparecendo.
Os batedores ficam reportando, a seleção coreana está se movendo em alta velocidade, eles estão indo em direção às nossas tropas. E o Roy só pensando, Seon, ele está vindo pra cá, isso significa que ele vai nos atacar desde o começo, hein? 5 tanques diminuíram sua velocidade de caça, é por isso que eles estão tentando a vitória no começo. O Lourinho falou, ué, eles estão vindo pra cá, isso é ótimo pra nós, podemos encerrar as coisas e descansar um pouco, né? Que tal dizermos a ele que estamos aqui também? Roy fala, não, uma luta repentina em um terreno complexo como esse é muito imprevisível, poderíamos ignorar as variáveis se fosse um time fraco, mas sendo estratégia de Seon, tudo isso muda, não precisam lutar em um lugar onde as táticas de guerrilha sejam possíveis. Fala, pessoal, vamos nos mover para um espaço mais amplo, estamos aqui para vencer a Coreia do Sul, não podemos perder a luta por causa de alguma variável imprevisível, vai encarar o Seon de frente e sua estratégia também, o labirinto dos mortos, todo mundo já tá no andar subterrâneo, o pessoal do reino inglês tudo se preparando e o Prota também, com a sua lançona na mão. E o Roy pensando, ué, o Seon é um tanque, mas ele está na retaguarda, que formação estranha é essa? Não, agora não é hora de pensar nisso, todo mundo aqui. Durante uma época em que os humanos estavam em guerra com os outros humanos e não com os submundos, a armadura reativa era uma peça de armadura em forma de bloco, preenchida de borracha, plástico, explosivos e assim por diante. Ao explodir extremamente, com uma reação instantânea ao momento certo em que o míssil mirava em um alvo, ele desempenhava um papel protetor para o tanque em que estava, Tandem Charge, para fazer a armadura reativa explodir. Uma pequena bomba foi instalada no topo do míssil. Todo mundo já fica nervoso falando que a pequena bomba Tandem Charge, apenas uma pequena chance, é o suficiente para atravessá-lo, e os explosivos da armadura reativa se quebrariam criando uma rachadura. É isso que eles estão fazendo nesse momento também. O míssil perfurando o ataque é o Prota indo na frente. Fala que ouviu dizer que ele tem uma habilidade que torna invencível por 20 segundos, hein? E o Roy nervoso, sai daqui, miséria, sai de perto. Prota fala, bem, isso não importa se eu te matar antes de você usar, certo? Alguns dias atrás, na sala de treinamento, quando estavam fazendo uma formação para partida, todo mundo ficou nervoso, falando, caramba, serão 5 tanques, mas fala, treinador, algo está errado, hein? Tem até 4 tanques, já não é considerado excessivo. Claro, a formação de tanques de equipe é sólida, então pode entender ter 4, mas nossa formação de combate seria muito fraca se tivessem 5. O treinador fala que pé no saco, hein? Esse cara vai explicar os detalhes. Prota fala que claro que sabia, esses caras são muito burrinhos, né? Já começa a dar aquela tossida, falando, seus burros, como podemos derrubar os combatentes ingleses se adicionarmos mais tanques? Será que podemos competir contra a equipe inglesa apenas adicionando mais um tanque? Não é melhor fazer como sempre fizemos, em vez de aprender uma nova formação ou algo assim? Vocês estão pensando nessa besteira, certo? Quer dizer que vocês são todos jogadores da seleção nacional, afinal. Fala, meu Deus do céu, prefiro morrer antes de ter que passar por esses merdas. O objetivo desse plano é vencer de uma vez no início do jogo. Até agora tudo bem, certo? Próxima pergunta, qual é o papel de um tanque? Fala pra mim, meu parceiro. O Shai fala que é uma posição destinada a proteger os outros membros de equipe. Prota fala que é isso, apenas metade da resposta. De fato, um de seus papéis, um tanque não serve apenas para proteger seus membros de equipe, eles também mantêm a linha, certo? Um tipo de linha amarelinha que fica na frente. Os tanques criam uma zona segura para os combatentes de equipe lutarem livremente. Enquanto enfrentam os ataques, eles protegem nossa linha para que ela não seja rompida, porque uma vez que essa linha é rompida, até o combatente mais forte pode morrer. Fala, que merda, hein? Isso era senso comum durante a Guerra do Submundo. Preciso explicar essa merda pra esses caras, já errou. O Shai fala, pera aí, então você tá dizendo que está designando 5 tanques para manter essa linha? Prota fala, não, porque tem que explicar tudo para vocês entenderem. Vamos romper a linha do inimigo. Os combates de curta distância são como os bonecos de papel demais para executar esse plano. Em vez disso, usaremos 2 tanques como DPS alto contra um combatente de curta distância. Será eu e o Ryuki. Trocaremos de classe de combate de curta distância e seremos os falsos tanques. Durante a fração de segundo que ele estava sob ataque, o Roy tinha 2 escolhas. Ele vai congelar o Seon, sim ou não? Ou ele vai derrotar o Seon? O que ele faria? Já tentou usar o seu poderzinho, e a habilidade liberada da sua mão estendida foi a parede de gelo. Mas o Roy não conseguiu a tempo e acabou sendo abatido. Um tanque e 2 combatentes tinham Seon.
em seu campo de visão. O Seon não podia ser ajudado por outros membros de equipe, nesse caso ele não poderia deixar passar essa oportunidade. Ele realmente conseguiu me isolar, empurrando o Ryuk pro outro lado no meio de toda aquela agitação. Não é tão fácil assim, Roy, você até que é bonzinho. Normalmente teria sido uma sábia decisão. A Rayan pergunta se ele tá bem, manda aguentar firme que já vai chegar. Prota fala, beleza, aguenta aí, até quebrar, pessoal. No entanto, o Roy esqueceu apenas de uma coisa: as paredes de gelo ficam de pé por 30 segundos, certo? O Seon não se enquadrava nos padrões humanos normais, não ia adiantar para ele. Essa luta começou 10 vezes 7, porque 3 deles estão do outro lado, mas virou uma luta 5 vezes 5 em questão de segundos. A Rayan fala que a Inglaterra é muito forte, hein? A Rayan, ela fez um abate ainda, e outro já veio pra cima, falando, pega essa garota, mas não podem perder a moral por aqui, já vem com seu golpe, espada flutuante. Ela diz que se quiserem ser de ranking mundial, isso é divertido, hein, precisam melhorar, já deu o seu pulinho de gafanhoto, mas consegue só defender o ataque, e o narrador falou, como esperado, hein, ela está mostrando todas as habilidades que fortaleceu. No entanto, esse é um jogo de equipe, se um membro de equipe para ajudá-la, ela vai falecer. Nessa hora, o gelo vai quebrando, 30 segundos é muito tempo, hein? E o Cleitinho que ia atacar por trás é cortado no meio. Pronto, já aparece lá com 5 abates, é claro. E o pessoal, Nelson, pera aí, ele disse 5 abates, sem chance, que ele matou todo mundo do outro lado em 30 segundos. Já começam a ir pra cima dele, falando que precisam derrubar o Seon primeiro. Pronto, fala, qual foi? Matei o ex de vocês sozinho, e depois matei mais 3 como recompensa. E aí? Tudo que fizeram foi matar 2 deles e fazer 5 dos nossos morrerem. Como vocês se consideram jogadores nacionais, seus fracotes? Exceto a Rayan, claro, ela fez bem. Verei vocês depois da partida. Vocês todos estão ferrados. Já comecem para cima dos outros, mandando todo mundo falecer. A primeira partida termina com a vitória da Coreia, é claro. O pessoal da plateia fica tudo nervoso, sem acreditar, falando, caramba, isso é loucura. Prota já vai se sentando, falando, meu Deus, eu estou exausto, eu já errou. Fala, para aí, Seon, parece que você ficou mais forte do que antes, hein? Prota fala, claro, ao contrário de você, eu estou dando o meu melhor todos os dias para melhorar, não sou fracote. E qual é o sentido de eu sou forte sozinho? Tenho que fazer o trabalho de 10 pessoas nessa merda. E vocês aí, 2 jogadores da seleção, vocês são muito burros, hein? Se saíram bem no início, os tanques aguentaram bem e derrubaram o Roinuer, mas foram esmagados em 30 segundos depois que a parede de gelo subiu, certo? Bom, aqueles caras têm uma grande resistência física, então é natural que o nosso lado sofra mais perdas. Entretanto, vocês não podem simplesmente ficar com medo e parar de lutar. A linha deles foi rompida e estavam confusos. Se vocês tivessem continuado e matado um cara de cada lado, poderiam ter matado mais do que 2. Se são fracos, usem sua cabeça, pelo amor de Deus. Eles ficam falando, sim senhor, a gente vai usar a cabeça na próxima. O Jae-ho fala que a seleção inglesa deve estar em pânico agora. A tática dos cavaleiros e magos que eles vinham usando até agora foi completamente combatida pela estratégia dos tanques falsos. Prota fala que sim, foi como um tapa na nuca, porque sabe que se a França usar a mesma estratégia, eles serão esmagados. O Jae-ho fala que, no entanto, a Inglaterra vai voltar com uma medida contra isso, certo? Prota fala que é claro que vão. Você acha que o treinador está brincando, certo? Eu estava planejando dar a eles a segunda partida de qualquer maneira. Enquanto aqueles caras têm excelentes combatentes de longa distância, iremos para a luta usando a estratégia dos tanques falsos, não importa o que aconteça. Então, eles reduzirão a quantidade de combatentes de longa distância, que possuem e adicionarão mais combates de curta distância, exceto Roy Meyer, certo? Símbolo da equipe inglesa. Eles não substituirão todos os combatentes de longa distância no início, ainda assim conseguirão o forte lendário Seon na segunda partida. Mesmo que nossos jogadores nacionais sejam esmagados pelo combatente de curta distância da seleção inglesa, o resultado final será próximo, então eles ficarão tensos por causa da terceira partida. Não vão mais combatentes de curta distância ou vão mandar mais combatentes de longa distância. Eles terão que se sair bem, a menos que queiram que a notícia de que foram esmagados pela Coreia fraca se espalhe pelo mundo. Coisa certa é que se a França vier com a estratégia dos tanques falsos, a Inglaterra estará toda ferrada. É por isso que os ingleses querem provar a todos que já tem uma solução para essa tática também. A segunda partida vai ser na Caverna Espiral Azul. Todo mundo já começa a atacar de novo a equipe inglesa, e um ataque bem forte
forte já vem batendo no chão. Os tanques já ficam defendendo, mas tudo nervoso, falando que a atmosfera está completamente diferente. Eles estão ficando bem firmes, hein? Não há brecha pra gente atravessar. E o Prota tá falando, caramba, não dê a mínima para serem mortos dessa vez e lutem sozinhos, caramba. Já sai correndo falando que agora vai pegar eles de novo. Já aparece no meio de todo mundo da equipe inglesa, falando, ei inglês, estavam planejando entregar essa partida para vocês, mas é melhor não baixar a guarda, hein? Ou podem acabar perdendo. A segunda partida termina com a vitória da equipe inglesa. E o MVP, como esperado, foi o Roy, é claro, um recorde de 4 abates e 4 assistências. Entre eles, a Nevasca sozinha foi responsável por 2 abates e 4 assistências também, isso mesmo. Apesar dos imprevistos, ele saiu muito bem, amarrando 6 jogadores da equipe coreana de uma vez. Ele virou o jogo de cabeça para baixo em apenas um golpe, um uso magnífico de seus superpoderes. Apenas o jogador da equipe vencedora recebe, o outro jogador pode não ter ganho o título de MVP, e esse jogador é realmente surpreendente. Não é? Isso mesmo, estamos falando de ninguém menos que o Seon da Coreia. Ele lutou de propósito, como se estivesse cercado pela equipe inimigo, para evitar o alvo de ataques do Roy. No entanto, quando necessário, ele se escondeu atrás dos tanques de sua equipe e estava pegando fogo até metade da partida, chegando a dar a equipe coreana a vantagem em um ponto. A segunda partida quase teve um desfecho diferente, depois de 4 abates e uma assistência. Se ele não tivesse sido atingido pelo congelado, isso mesmo, infelizmente, quando o selo foi levantado, toda a equipe coreana já tinha sido eliminada, mas mesmo depois que o selo foi retirado, ele derrotou ferozmente, mas 3 dos 7 jogadores contra ele não foi. Ele provou com orgulho que eles podem se manter contra o jogador de ranking mundial. Não, pelo contrário, eles provaram que podem até mesmo vencer contra ele, o super-humano da Coreia, Seon. Todo mundo comemorando, falando que ele é de fato um jogador de ranking mundial. Prota falou, ó, essa masmorra vai ser a terceira partida, hein? A Rayon pergunta por quê, tem algo de errado? Ele fala que não, só pensou que era bom ver isso de novo. O narrador fala que repete, a masmorra final dessa partida vai ser a tumba dos 10.000 demônios. Prota pergunta se os poços de barro ao redor serão manifestados durante a partida também, hein? Quando acordaram o imperador para perguntar sobre Haran, apenas a parte do palácio havia se manifestado. O poço de barro ao redor abriga os soldados do imperador, que foram transformados em mortos-vivos. A estrutura foi construída de forma que os poços desabem se você derrotar o comandante da guarda do poço. O palácio imperial no centro é onde o imperador dorme e mantém as tropas sob o comando direto do imperador, o exército dourado. A Rayon fala, tio, qual é o plano para a terceira partida? Prota pergunta é, você se lembra de quem eu matei primeiro nas 2 últimas partidas? A Rayon fala que sim, o combatente de longa distância, certo? Prota fala que sim, então acabou o plano dos tanques falsos. De agora em diante, vamos para uma jogada de contra-ataque no estilo ISM. Eles nos pegaram, é isso que o Roy fica falando. Depois de muita análise, a equipe inglesa trocou todos seus combatentes de longa distância por combatentes de curta distância, com exceção do Roy. Eles tomaram essa decisão porque todos os combatentes de longa distância, exceto o Roy, morreram primeiro na primeira partida e na segunda partida. Porém, a seleção coreana mudou sua formação para 3-5-3-0. Eles retiraram 2 tanques e adicionaram um combatente de curta distância e de longa distância, sem chance. Isso significa que a segunda partida foi um preparativo para a terceira, hein? Eles nos pegaram. A tumba dos 10.000 demônios é conhecida por ter mais monstros do campo do que os outros mapas. Em um local de caça tão grande, se a retaguarda tentar um ataque repentino, ninguém pode vencer o Seon. Nesse caso, não vai ter outra escolha, hein? E o Prota já fica falando, pessoal, já vamos correndo, a terceira partida começa agora. A Rayon fala, tio, tudo que a gente tá fazendo não é caçando agora. O Prota manda ela escutar com bastante atenção. Você sabe que em Battlefield há uma diferença de pontos de atributo desde o início. A estratégia de ganhar pontos caçando monstro funciona melhor em equipe mais fraca, certo? Porque ganha pontos um pouco mais rápido que o seu oponente. Pode diminuir a diferença que vem de suas limitações. A Rayon fala que sim, e é por isso que estão tentando ganhar o máximo de tempo possível para caça. Dessa forma podem ir para um ataque repentino na retaguarda, fortalecendo o Sauro o máximo possível, certo? O que você quer dizer é que eles vão ver a nossa entrada dividida e começarão a caçar também. Prota fala que sim, porque eles sabem que não vamos enfrentá-los com seus atiradores de longa distância fora, e seria difícil para eles contra-atacar também. Ainda assim, tem uma pequena variável. Mesmo levando isso em consideração,
nossa equipe não pode prosseguir também, né? No momento, eles dois são os únicos que podem lutar contra o Reino Unido sem caçar ponto. Fala que vão atrapalhar a equipe inglesa para que nossa equipe possa caçar o máximo possível. Se estiverem contra 5 deles, tentarão detê-los de longa distância com a sua lança e seu teletransporte também. Se tiverem contra 4 deles, vão procurar uma abertura durante a luta, mas se tiver menos de 3, vai destruir todos na mesma hora. Já vão chegando no lugar, perto do chefe, é claro, falando: caramba, há 5 deles por enquanto, vamos mantê-los sob controle. Roi Muya já vai fazendo um abate, já faz logo uns 2 em seguida. Prota fala: merda, essa era a única variável. Se a equipe coreana voltar à sua formação original, você estaria ausente e indo para os outros, hein? Não vai permitir que a equipe coreana consiga um ataque repentino como antes. E estão sob ataque. A equipe 3 está atualmente sob o ataque do Roi Muya. Pra falar: caramba, que merda, hein? Só essa variável para um combatente de longa distância obstruir o inimigo sozinho é inimaginável. No entanto, ele previu que a equipe coreana se separaria para caçar e que Raeon e ele sairiam para obstruir a caçada da equipe inglesa. Em outras palavras, ele estava confiante de que poderia derrotar a equipe coreana com suas habilidades se não estivesse lá. Fala: Raeon, junte-se à equipe principal assim que puder também. Equipes 2 e 4, a partir desse ponto, ignorem os monstros. O máximo que puderem, fujam a qualquer custo. Fujam do Roi. E o Roi só macetando todo mundo com seu poderzinho de gelo. Um 3 abate. Prota fala: claro, hein? Quer uma parte de mim, hein, seu vagabundo? Aceita esse desafio, Roi, seu merdinha. Qual o sentido de você manter a gente sob controle, abestado? Já entra no meio do pessoal que tá na sua frente, falando: sou eu, parceiro, o Seon. E o Roi perguntando: como foi? Assim como você provocou a gente, fizemos o mesmo com você. Seon, seu abestadinho. A seleção coreana consegue resistir a mim sem vacilar, meu parceiro. E o narrador nervoso falando que os jogadores de ambas as equipes começaram a ignorar os monstros, estão apenas fugindo. Uma caçada entre perseguidores e fugitivos está começando, com o Roi Muya atrás da equipe coreana e o Seon atrás da equipe inglesa. Na tumba dos 10.000 demônios, conhecida por ser um local onde a caça é de grande importância, uma perseguição sem precedentes está começando nesse momento. O Prota já vai fazendo uma sequência de 4 abates, já vai pro 5º em seguida, macetando todo mundo com seu poderzinho de rapidez. E continua correndo atrás dos outros fugitivos, e o Roi já vai chegando nos 5 abates também. E o Prota pergunta da Raeon se ela está indo até lá, manda eliminar os monstros no caminho para que os outros possam correr em segurança. E quando o Prota quer terminar sua frase, já vai vendo uma flecha na sua frente. No último segundo, ele consegue dar uma freada e desvia dela. Fala: caramba, desviei, mas mesmo assim acertou meu escudo em flechas. Gary, era isso, aquele combatente de longa distância que usava as flechas como arma secundária, hein? Vamos ver. Há um esconderijo perfeito na minha frente. Encontrá-lo enquanto bloqueia as flechas demoraria muito tempo. Acredito que ele está planejando me deter aqui, mas mesmo assim não será tão fácil, meu parceiro. Já amplifica o seu arremessar também. O Gary todo escondidinho, falando: você vai ficar bem, Gary, tem certeza? Você é um habilidoso em ataque de longa distância, você sabe. O Gary falando que vai ficar bem. Vou segurar ele me movendo de uma torre para outra. Ele tá aqui todo escondidinho, falando que continue caçando e correndo. Quando tiverem a chance, juntem-se a mim. Vamos apenas ganhar tempo desse otário, até o Roi eliminar a equipe coreana toda. Não, nem que seja só por 1 minuto, para que o Roi possa escapar do Seon, mas não sabe quanto tempo consegue segurá-lo. E o pessoal falando: não, Gary, não faz isso não. E o Gary falou: não se preocupe, eu estou em ponto cego agora. O senhor não sabe onde eu estou. E o pessoal falou: não é isso, Gary. Uma lança já está indo na sua direção, meu parceiro. E acerta bem cheio. O Prota taca várias lanças em todos os lugares. Ele consegue um total de 6 abates agora, acertando em cheio. Falando dessa sensação: eu acertei, né? Arqueiros sempre se escondem no mesmo lugar, bando de burro. É uma chuva de meteoros de lança, seu bando de otários. A Terra, é claro, é um lar de inúmeros poderes, entre eles tem o arremessar, e despertado com bastante frequência. As opiniões do mundo sobre isso eram: pelo menos é bom para jogar bola, seria ótimo se houvesse uma liga de beisebol de super-humanos, mas outros superpoderes parece bem melhor. Era isso que diziam, não é um poder que valia a pena, uma loteria fracassada. Mas é claro, essa era apenas a situação, até que o mundo conheceu o Seon, é claro. Com apenas 8 meses de carreira, quando tinha
apenas 18 anos, o senhor mudou completamente a forma como esse superpoder era visto. A importância do arremessar reside no fato de que você pode lançar um objeto com aura sem ter que assumir a postura correta. Além disso, basta tocar com um dedo e o objeto será lançado em direção ao alvo com força total. Entretanto, acertar o alvo com precisão já é outra questão. Os atributos da habilidade em 100 para o Sion, que atingiu seu limite como humano, mirar em um alvo era tão fácil quanto respirar. Com isso, seu superpoder amplificar recupera a lança para ele, e o arremessar de Sion é basicamente infinito, um bombardeio total que ele pode arremessar inimigos escondidos até acertá-los. Fala sem o Seong, eu não conseguia ver onde ele estava, mas tudo que eu tinha que fazer era acertar um local em que fosse fácil de se esconder, e o Roy continua fazendo sexto abate. Prota fala que merda, hein? Logo quando eu pensei que havia alcançado ele, esse merdinha safado, o que faço? O resto da equipe inglesa é toda de tanques, enfrentar todos eles pode ser demais, além disso está com pouca aura, já que não pôde caçar. Nesse caso tem outro plano, já começa a dar um sorrisinho lembrando do Imperador, e o pessoal falando que tem algo estranho, não vê o Sion, será que ele está nos perseguindo ou não? A Rosinha fala, ué, desde quando será que ele parou de seguir a gente? Não tem como ele ter saído de outro jeito, ele entrou no castelo central. O tanque fala que a gente vai mesmo fazer isso? Quer ir sozinho contra aquele cara, meu parceiro? O exército dourado no castelo central é de um nível completamente diferente. Comparado aos esqueletos no poço de barro ao redor, eles são um exército de elite morto-vivo, escolhido a dedo pelo próprio imperador. Mesmo se ele conseguir passar por eles, como ele poderia enfrentar o imperador sozinho? Mesmo que o imperador seja enfraquecido quando se manifesta, este lugar foi considerado uma masmorra invencível durante a Guerra do Submundo. A Rosinha fala que todo mundo sabe disso, mas não podem esquecer que foi o Sion, o único a conquistar essa tumba de 10.000 anos. Desde o lançamento do Battlefield, inúmeras masmorras se manifestaram como arenas de batalhas. Prota fala, lembrei, hein, esses caras do Exército Dourado, o Imperador era louco pra caramba, toda essa armadura de ouro, fez uma bela grana saqueando essa masmorra e vendendo todo esse ouro. Fala, vamos ver, eu com certeza passei por eles caminhando devagar, porém mesmo com um pequeno grupo de 11 pessoas, masmorra com chefes que poderiam ser caçados tinham prioridade quando se manifestavam. Masmorras muito difíceis para uns jogadores conquistaram, eram lançadas no campo após alguns ajustes graduais. Entre eles e o Imperador da tumba de 10.000 anos eram especialmente fortes, apenas em termos de nível de dificuldade, chegava perto da masmorra final. A julgar pelo chefe, acredita-se que era ainda mais difícil. Como resultado, a associação do Battlefield propôs ajustar o nível do Imperador. Se ele permanecesse inalterado, 11 jogadores nunca seria o suficiente para derrotá-lo. Portanto, em vez de apenas dar ao Imperador uma penalidade que impedia o uso da sua lâmina de aura, eles alcançaram o equilíbrio, afirmando que somente caçando todo o exército dourado no castelo central, o Imperador sofreria algum dano. Foi assim que nerfaram o pobre bichinho. Prota já abre a porta, vendo o Imperador ali, falando que te via há pouco tempo, e aqui estamos de novo, velhote. Chamando o seu ataquezão, falando, toma aqui, ó, a minha lançada. Mas a lança não acerta, passa raspando a cabecinha, falando que dessa vez não está atrás dele. Me empreste esse seu exército dourado, que desperta quando você é atacado. As portas já ficam tudo vermelha, e o Prota sorri, falando, deu certo, hein? E o pessoal da guilda inglesa só vindo, falando, vejam aquilo, meu parceiro, não há um único soldado do exército dourado por aqui. Vejam disso, o Sion caçou todo mundo. E a Rosinha nervosa, caramba, deveriam ter descoberto isso antes, mas como ele fez isso em tão pouco tempo? Enfim, se ele caçou todo o exército dourado, ele já deve estar incrivelmente forte. Ele pode até estar caçando o Imperador agora mesmo. Já correm lá pra dentro, falando que precisam impedi-lo de fazer isso. Mas falo, o Imperador está ali completamente ileso. E o tanque falando, peraí, ele caçou o exército todo, mas deixou o Imperador, isso nem faz sentido. Derrotar o exército dourado não acordaria o Imperador também? Já começa a escutar o local todo ficar tremendo, ficam perguntando o que será que tá acontecendo, e o Prota já vem correndo na direção deles, e eles nervosos sem entender, e o Prota só mandando saírem da sua frente agora mesmo. Eles já começam a entrar em pose de batalha, mas o Prota passa direto falando, falou meus parceiros, e eles sem entender, falando, por que você fez isso? Prota fala pra eles fugirem se não quiserem morrer. Eles ficam sem entender nada, falam, como assim meu parceiro? Prota diz que acabou de dar uma volta completa com aqueles esqueletos
dourado atrás de mim. Eles eram mais rápidos do que pensava. Estão ouvindo os passos, hein? Eles ficam tudo nervosos, falando que não acredita. Prota fala que o exército dourado não estava lá fora. Não porque eles foram mortos, mas sim porque estavam correndo atrás dele. Todo mundo já começa a desesperar, falando pra correr agora mesmo. Eles são todos tanques. Para acabar com esses caras precisam pelo menos de uma aura negra. Mas com toda a caçada constante, quase não ficaram roxos. Você não precisa explicar essa merda. Só cala a boca e corre. É o que eles ficam dizendo. Fala que tudo bem. O exército dourado não é muito rápido. Vamos pegar outra saída. Mas a Rosinha já vai ficando de boca aberta. E o Prota começa a rir. Não consegue segurar a gargalhada. Fica rindo que nem um maníaco. Porque ele já quebrou toda a parede. Dizendo que todos eles estão presos. A Rosinha fala que o Sion é realmente um grande lunático, hein? E o Cavaleiro Negro só rindo. Falando, vocês vão virar lanchinho agora, meus parceiros. E o Prota do lado de fora só rindo. Falando, um jogador da seleção inglesa foi executado. Todos eles são mortos pelos Cavaleiros do Imperador. Uma grande reviravolta usando as táticas do Sion faz tudo mudar. A equipe inglesa era a favorita para vencer disparado. Uma crise inesperada chegou. De repente, só resta apenas um jogador, o Roy. O Roy fala que ele é incrível, hein? No entanto, a partida ainda não acabou. Se você pensa que vou perder tão fácil, está muito enganado, meu parceiro. E acabou.